Fala pessoal, tudo bom? Estamos no segundo episódio do bate-papo com o Dr. André Madeira. Cara, e assim, hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante: ganhar dinheiro, né? Às vezes a gente perde muito tempo, né, doutor? E a gente esquece de ganhar dinheiro. Ou às vezes não sabe como otimizar e fazer com que o nosso tempo faça com que realmente se transforme numa renda que seja compatível com aquilo que a gente espera. Hoje, o episódio 2, entendeu? Do bate-papo com o doutor André Madeira. Estou com ele aqui, doutor André Madeira. Se apresente, doutor, para quem não lhe conhece, fale aqui para o nosso público, entendeu? A palavra agora é com o senhor. Muito obrigado por estar aqui novamente contigo. Estou bastante feliz e esse tema também sempre me fascinou muito desde quando eu era criança. E eu sou o André Vilarino Madeira, eu sou de Imperatriz, eu sou médico radiologista, com 2 MBA, com mestrado, e também sou católico e sou casado com a Áurea Madeira. Tenho 3 filhos, Agnes, Bento e Betina, que são a razão da minha vida. Bacana, hein? Olha só que legal, galera. E assim, doutor, a gente vai começar com uma situação muito interessante. Tem muita gente que atende bem, atende com amor, entendeu? É da área da saúde, mas final do mês a conta não fecha. Por quê, doutor? O que acontece na maioria das vezes? A pessoa, quando ela vê muito dinheiro, ela acha que tem muito dinheiro e ela começa a gastar muito. Quando ela começa a gastar muito, o que acontece? Para você ter aquela quantidade de dinheiro, você tem que deixar uma parte para os impostos, você tem os custos de funcionário, de energia, a sua vida familiar. Na maioria das vezes, as pessoas misturam o seu consultório com o seu pessoal. Então, no final, o que acontece? Eles não têm gestão. Eles gastam muito mais do que poderiam. Eles não entendem como diferenciar custos fixos, variáveis, despesa, investimento para ter o lucro. E aí o que acontece? A falta de organização leva as empresas a quebrar, ou o profissional a ficar endividado, ou entrar no cartão, ou pegar dinheiro emprestado. E todas as vezes que você faz isso, o juro sempre é alto. Torna uma bola de neve, a famosa bola de neve, né? Sempre o juro é alto, ou no cartão, ou no empréstimo, ou em alguma coisa, prestação. Então é aí que as pessoas se enrolam. Doutor, tem algumas perguntas aqui e uma delas é o seguinte: você já atendeu 10 pacientes no dia e mesmo assim ficou no vermelho? É bem comum, porque se você não tiver um cálculo do seu tempo e o quanto que aquela sua hora vale e quanto que você precisa para ter lucro, você pode produzir, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e não tem margem. Então, tudo que eu trabalho hoje é com margem. O que que eu procuro? Ah, isso daqui eu tenho margem de quanto? Ah, eu tenho um ROI de tanto, uma margem de lucro de tanto. Eu falei, então isso aqui eu posso investir. E tudo isso hoje eu faço com inteligência artificial. Bacana, É o hein? que me guia onde eu vou investir agora. Qual foi o primeiro estalo que lhe fez buscar a solução além da medicina? A curiosidade e enxergar que não tem como a pessoa viver só com uma fonte de renda. Então, eu sempre ouvi da minha família que tem que diversificar, que tem que ter várias fontes de renda. E aí, como é que era a fonte de renda lá em Imperatriz? Gado, fazenda, comércio, comprar imóvel para alugar, ou abrir um comércio. Então, sempre foi dessa maneira. Então, como eu cresci nesse ambiente, eu queria fazer com que eu ganhasse dinheiro com a medicina e ganhasse dinheiro com as outras áreas. Sim, E sim. aí foi que eu comecei a gerar várias coisas. E outra coisa que eu acho interessante também, doutor, que muita gente, às vezes, quando na área da saúde, trava quando se fala em dinheiro, né? Entendeu? Por quê? Por que acontece isso? Às vezes não sabe cobrar, ou não tem. Como é que funciona isso aí, doutor? Para mim são dois problemas. Como você trata dinheiro na infância, ou seja, na sua família, se você considera aquele tema como tabu, que não vale a pena falar sobre dinheiro, que quem quer dinheiro é anticristão, não tem nada a ver. Na Bíblia, Deus quer que a gente prospere, que a Sim. gente cresça, que a gente seja autossuficiente. Sabe o que significa quando o judeu fala shalom, shalom?
não é só a paz. Ele fala que você tenha forças para trabalhar, ganhar seu dinheiro, sustentar sua família e fazer caridade. Então, tá na Bíblia você prosperar. Então, você não pode ter vergonha de achar que prosperar e ganhar dinheiro, você não vai para o céu, que é pecado. Um judeu uma vez falou o seguinte, que é mais um pobre, ele é mais fácil, pelas dificuldades que ele tem, se apegar a Deus, porque é uma maneira dele querer sair daquele lugar, Sim, sim. do que um rico que ele tem a possibilidade de fazer N coisas, ele larga todas as N coisas do mundo para estar com Deus. Então, a nossa ideia, o judeu, ele pensa diferente. Ele fala o seguinte, mesmo se você tenha muito dinheiro, você precisa do próximo, você precisa procurar Deus, você precisa amar o próximo. Então, é uma cultura que eu sempre achei que é interessante. Eu passo também para meus filhos. Eu não tenho vergonha de falar para eles que eles têm que trabalhar, ganhar dinheiro, escolher uma profissão que eles consigam se sustentar sua família. O meu filho, eu falo já para ele que ele tem que sustentar a família dele, que ele tem que trabalhar. Ele só tem 5 anos. Tem esse negócio lá não. E o segundo tabu é que, como você já criou isso, na faculdade não fala sobre educação financeira e planejamento. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai para o mercado de trabalho sem experiência, pega empregos ruins, não faz cálculo da sua hora. Então, tudo isso atrapalha. Eu acho que uma super dica relacionado a isso, né, seria a questão de nós termos a disciplina, né, educação financeira desde pequeno, né, para que a gente já fique habituado. Seria uma saída, né, doutor? Se eu fosse político alguma vez, que eu não tenho muita vontade, a minha base ia ser educação financeira para todo mundo. Seria educação financeira, maneiras de ensinar com livro didático, ensinar os professores. O brasileiro, ele compra muito no impulso e dividido com juro, e ele não olha o preço final. Ele olha o valor da parcela, se cabe no Sim, seu bolso. verdade. Essa é a pior coisa que existe. É muito melhor, essa parcela é R$ 30, então eu vou economizar R$ 30 para ter os meus 200 para comprar aquele produto. Só que ele ia ter que esperar esse tempo. Ele é muito ansioso, ele não consegue. Então, é difícil por causa disso. Você acha que isso é mal do brasileiro propriamente dito ou é uma regra mundial? Não, porque nos Estados Unidos eles são obrigados a poupar para que os filhos entrem na universidade. E não tem saúde como a gente tem aqui, então eles têm que ter uma reserva para poder ter saúde. Então, o modus operandi deles lá é diferente da gente. Da Europa, também eles têm um modelo diferente, então acho que é mais cultural. É nosso aqui mesmo, né? É. Olha só, uma coisa que é super importante agora, indo para um outro viés, é a IA como aliada no marketing pessoal, né? A gente sabe que o marketing pessoal hoje, né, é algo que é, entendeu? É fundamental. Você tem que ter o seu próprio marketing pessoal, entendeu? E como é que a gente pode fazer isso, doutor, sem nos tornarmos refém do Instagram? Porque hoje, né, muita gente se torna refém do Instagram, entendeu? Saberia, nos dar esse direcionamento? Posso sim. É, eu comecei a estudar sobre marketing especificamente tem 40 dias. Caramba. E o que eu enxerguei? Como tu tá no marketing há muito tempo, aí tu pode me dizer se meu raciocínio tá certo ou errado. O marketing, ele é igual à venda. As pessoas precisam entender o que você vende para ela poder comprar. Sim. Depois que ela entende, você tem que convencer ela que aquilo é importante e tem que comprar. Então, quando você é profissional da saúde, um nutricionista, um fisioterapeuta, um médico, você tem que vender o seu serviço, você tem que mostrar os seus diferenciais para que o outro possa comprar. Como antigamente a gente fazia? A gente fazia na TV ou no rádio, tinha uma equipe que fazia algo e lançava. Hoje ainda dá certo? Dá. Mas com a evolução do smartphone, muita gente agora está onde? Nas redes Nas sociais. redes sociais. E para mim o Instagram
tu pode não concordar, não. Para mim, ele é uma plataforma de venda. Ele vai sempre beneficiar pessoas que conseguem prender mais gente na rede social. Por quê? Porque ela é uma rede social, então precisa de quê? De gente. Sim. E o que que ele vive? Vive de publicidade. Então o algoritmo ele começa a procurar, opa, quem está gerando conteúdo bom? Ah, esse daqui. Então ele começa a valorizar ele. Aí ele começa a mandar um monte de coisa, aí tu começa a fazer o mercado, o tráfego pago. Aí você começa a entregar mais com menos dinheiro. E tem gente que entrega, tem que gastar muito dinheiro para entregar pouco. Mas por quê? Porque ele não entendeu o algoritmo. Então, nesses 40 dias, eu saí de, acho que tinha o quê? Umas 10 mil visualizações, umas 5 mil no mês, para 740 mil em um Cara, mês. muito E, expressivo. e ganhei também 1.200 seguidores que eu não comprei. Foi pessoas que realmente estão me seguindo e fazem perguntas, interagem, que é a parte social. E tem isso também, né? Muita gente utiliza esse artifício de comprar, mas não sabe o malefício que ele está fazendo, porque o engajamento, entendeu? Cai drasticamente. Quando você compra uma super dica, você aí que tem, sei lá, 100 mil seguidores, entendeu? E aí quando você vai ver as interações, as curtidas, Tu é inteligente. não Não, bate, não cara. bate. A conta não fecha, entendeu? Então, assim, e aí você impulsiona, você começa, depois que o cara começa a impulsionar, começa a fazer, mas não Não, consegue, não porque gira. já começou errado, entendeu? Por exemplo, como o senhor falou, você tem 2 mil seguidores, né, reais, mas tem um engajamento mensal de 750, 1.000 visualizações. mil E o visualizações. pessoal curte e encaminha, salva. Então o algoritmo ele quer isso, ele quer que as pessoas gerem conteúdo. E aí eu fui começar a estudar psicologia. Ou seja, a evolução do ser humano com o celular, a gente tem que colocar algum conteúdo de 3 segundos que prenda a mente da pessoa, que prende a Sim. atenção. Uhum. Aí depois você vende alguma coisa ou oferece alguma coisa. Então, eu comecei a treinar isso e tudo isso eu fui fazendo com o quê? Com a inteligência artificial, porque eu não sabia nada disso. E aí, com as minhas conversas com meus agentes de IA, tanto que gera conteúdo, eu tenho um que gera imagem, um que gera conteúdo, um que faz planejamento. Aí, com esses três, eu faço de manhã cedo 10 conteúdos, boto lá para minha equipe e agora eles publicam e pronto. Aí, eu estou gastando pouco tempo, engajamento real, abrindo um leque de possibilidades, que aí outras pessoas estão me conhecendo, aí vai ter novos negócios, vai querer gente ser sócio, vai querer abrir uma nova empresa, eu vender alguma coisa. Então, o marketing está abrindo o leque para mim, que já era um empresário. Bacana, super dica. Doutor, e assim, indo agora, voltando mais para o lado empresarial, o senhor lembra aquele momento que realmente o senhor começou a tratar a sua clínica como empresa? Porque às vezes é uma pergunta até óbvia, né? Pô, não, a minha clínica é uma empresa, mas às vezes a gente não trata ela como empresa propriamente dita, né? Entendeu? A gente acaba fazendo algumas coisas que, como o senhor falou, misturando e tal. O senhor lembra desse momento exato que o senhor deu esse estalo e falou, cara, a partir desse momento, a minha clínica é realmente uma empresa? Foi quando eu contratei um novo contador, que ele bateu muito assim, você tem que separar para crescer. O senhor E, cometia esses erros, então? oxi, até uns 4 anos atrás. E eu já tô 11, 12 anos. Então, é por isso que eu tô dizendo que eu acho que 90, 80% das pessoas fazem isso. E aí, quando ele falou isso, aí eu comecei a entender o quê? Que eu era médico tentando empreender. E o médico, ele aprende a cuidar. Quando você tem sua empresa, você tem que estudar gestão. Não tem esse negócio de Eu sou eu sou médico. médico, eu sou inteligente. Não vai dar certo. A pessoa que quer empreender na área da saúde, independente se for enfermeiro, se for. Ah, eu não consigo pagar o MBA. Você sabe qual é a maior plataforma de ensino do mundo hoje? YouTube. Tudo de graça lá. Verdade. Da maior, já pesquisei. Uhum. Então, eu aprendi muita coisa no início no YouTube.
Endeavor, sei lá o quê, um monte de curso de 1 hora, 2 horas. Eu acho que o grande X da questão do YouTube, doutor, é que é muita coisa e o que é difícil hoje é a pessoa realmente saber filtrar, né? Ver o que realmente. Porque senão a pessoa vai se alimentando de várias coisas Não e às vezes consegue. parece uma barata tonta, Tem né? que ter foco. Por isso que eu tô dizendo, eu vou abrir uma clínica de radiologia. Consome só produtos de clínica de radiologia. Como montar a sala de raio-x? Como montar a sala de tomografia? Como economizar na construção? Direcionar, né? Direcionar. Aí o YouTube vai começar a dar. Tá entendendo? Então, é isso que quando eu comecei a estudar sobre gestão, é que virou a chave da empresa. E aí foi que eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Porque eu produzia e nunca tinha dinheiro. Eu falei, mas rapaz, mas que loucura é essa? Não tinha dinheiro nenhum, era só ou perdendo nos custos operacionais, ou perdendo porque toda vez eu tentava investir em várias coisas, investimento dava errado, alguns davam certo. Agora não, quando eu falei, não, agora eu vou ser igual uma faca. Eu só vou agora em coisas que dá dinheiro. Entendi. E assim, uma curiosidade que eu tenho, que eu recebi um dado aqui, eu fiquei curioso. Eu falei, não, tem que perguntar isso aqui. Quero saber se é verdade, entendeu? É verdade que o seu financeiro tem clareza em 5 cliques? Como é que é essa história aí? O que que acontece? Existe um sistema chamado BI, que eu também não entendia, que ele consegue pegar o banco de dados e transformar em algo que você consiga entender. Então ele consegue colocar vários gráficos e análises que ele consegue gerenciar tudo. O que que acontece? Precisava de uma pessoa para clicar, olhar e analisar. Então o que que eu faço agora? Eu pego esse mesmo banco de dados que eu demorava para analisar 1 mês, porque tinha que gerar, ela tinha que olhar, ela tinha que analisar, ela tinha que dar um insight para depois eu ver alguma coisa. Agora não, eu pego esse banco de dados, jogo na IA, aí a gente em um dia discute tudo. Coisa que demorava 1 mês, em um dia a gente já sabe o que tem que fazer. Caramba. Então, olha o tanto de tempo que eu economizei e de recursos e agora realmente eu ganho dinheiro. Porque a análise da IA é loucura. Ela, não é querendo dizer não, é sensacional. Ele faz coisas lá que a gente nem imagina que os dados estão lá. Você ainda se surpreende hoje com a IA? Direto. Porque é como a minha filha falou, é como você brinca de o médico, de o robozinho, quando ela perguntou, quando eu tava na IA, é igual brincar do mestre mandou. E minha esposa, ela sempre me falou, as melhores pessoas são aquelas que sabem perguntar, porque elas sabem o que querem. Se você não sabe perguntar ou não sabe o que quer, você não sai do lugar. É verdade. Super dica essa aí. Entendeu? Olha, pra você. Repita olhando pra câmera essa aí, doutor. Essa aí tem que ficar gravada, hein? Não, então é o seguinte, é, como é que você vai realmente utilizar a IA bem feita? Quando você souber o que você quer. E você tem que saber fazer a pergunta e aonde você quer chegar. Se você conseguir fazer isso, você vai transformar a sua vida. Bacana, hein? Doutor, o médico do futuro começa hoje? Essa pergunta é pertinente? É pertinente e difícil, porque o que que acontece? É, os médicos antigamente, ele era muito endeusado, ou seja, porque existia poucos profissionais. Sim. Então ele foi muito mal acostumado, tanto na parte financeira quanto na parte de atendimento, a ser aquela mão de obra mais escassa, mais alta especialidade. Então, o que que acontece? Se abriram muitas universidades. Então, muitos médicos estão tendo formações não tão boas quanto no passado. Eu acredito que as formações no passado, em que não tinha tanta tecnologia, tinha empatia, atendia a pessoa, ia lá para Santa Casa, tirava plantão, isso moldava médicos melhores. Hoje, a fartura é muito maior e esses médicos vão ter dificuldade, fora a concorrência que eles vão ter, sim, com... Na China já existe um hospital, É isso é, que eu ia lhe perguntar. existe hospitais que são 100% lá com a inteligência artificial de robôs, que atende mais ou menos 3.000 pessoas. A realidade da China é diferente porque lá tem 1 bilhão e pouco de pessoas, né? Mas aqui só temos 200 e pouco. Então, só estou dizendo que são as tecnologias. Então,
A medicina do futuro, ela vai mudar. E se a pessoa não tomar cuidado, ela não vai conseguir se ficar no mercado. Até uma brincadeira e uma crítica construtiva, não tem muito a ver com o nosso roteiro aqui, entendeu? E o famoso, que todos os médicos odeiam, o doutor Google. Pois é, o doutor Google, os médicos odiavam. Com a IA, eles vão ter pesadelos. Como assim, doutor? Porque o Explica que que pra gente aí. acontece? Vai chegar um tempo que qualquer pessoa vai tirar uma foto, vai pegar um laudo, um exemplo. Ele vai colocar lá no chat GPT, o que que eu tenho nesse laudo? Ele vai dizer a doença que você tem, diagnósticos diferenciais, tratamento, recomendações, tudo em cima daquilo. Tudo. Aí se você chega lá no médico e ele for ruim e não falar nada, processo. E dor de cabeça, e briga. Vai ser o doutor Google, se o médico achar ruim, a inteligência artificial vai potencializar isso a 1000 vezes. Caramba, hein? Nossa, então olha, realmente, galera, vocês têm que se especializar. Uma pergunta, você precisa programar? O médico vai precisar programar ou entender de código? A lógica, sim. Porque o que que acontece? Como é que eu entrei nessa parte de tecnologia? Como eu sou radiologista, quando eu terminei a minha residência, eu quis desenvolver meu próprio PACS. Ou seja, que era a questão de armazenar e distribuir imagem. E aí eu comprei vários livros de código e queria aprender a programar. Comecei a estudar e foi a primeira vez que eu não consegui algo, eu me frustrei, porque é muito complexo. Verdade. Aí eu comecei a ler, estudar, aí nenhum TI queria me ajudar, assim, a ter um professor, aí ir para a faculdade para ficar 4 anos, eu não queria, porque eu queria sempre coisas mais rápido para aprender. Aí o que que eu fiz? Eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou largar esse negócio de mão. Eu só vou aprender a lógica de como programar. Então a lógica eu aprendi. Aí eu contratei um desenvolvedor muito bom. A gente começou a trabalhar junto. Eu comecei a trabalhar com ele, a entender tudo. A gente desenvolveu um sistema muito bom de PAGS e agora a gente estava desenvolvendo de RIS. Quando Para quem não entende, doutor, o que que é o Pax, o que que é o RIS? o PAGS é onde ficam as imagens e distribui a imagem. Quando você vai pegar uma imagem na internet, Entendi. você pega pelo PAX, o PAX está distribuindo. O laudo que está lá é gerado pelo RIS, que é onde a pessoa digita o laudo, onde está os dados deles do atendimento, onde está o faturamento, onde está tudo. O RIS Entendi. é a parte gerencial e o PAX era do... Então, eu estava desenvolvendo esse RIS. Só que deu problema. Eu não consegui desenvolver. Aí eu parei o projeto. Quando eu fui fazer o curso presencial e eu aprendi lá sobre uma IA que programa, eu desenvolvi o código em um dia, Caramba. A IA que fez isso. junto comigo, mas é porque eu sabia tudo. Tirei foto do sistema, de um sistema que eu queria parecido, paleta de cor, a lógica, que sei lá o que, para onde vai, quando que vem, quais são os usuários, tal, 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 tal. Descrevi tudo, pronto, tava o sistema. Aí eu falei, Rafael, agora desenvolve o sistema para mim. Em um mês, nós fizemos o sistema lá para minha clínica de Marabá. Caramba. Algo assim que ninguém. Surpreendente mesmo, né? Algo que Não, de cair o queixo, né? aí eu falei para ele, eu falei, olha, a gente vai abrir agora uma empresa de software house. Aí a gente tá analisando como é que vai ser feito isso, que a gente vai abrir uma empresa para desenvolver soluções, junto com a IA. Então, só aí, depois que eu aprendi IA, eu abri 3 negócios. E todos eles vão dar dinheiro. Bacana isso, hein? E o senhor já jogou para ver se realmente vai dar dinheiro na IA. Como assim? Porque assim, como o senhor fala, tudo que o senhor faz, o senhor Tá, não, manda eu para IA. testo. Ela É, fala. Ela fala daqui a 5 anos tu vai ganhar tanto. pois é sobre isso. Ela fala mesmo. Bacana, hein? Doutor, uma outra pergunta aqui, que eu tô curioso, né? O que é mentalidade exponencial e como aplicá-la na vida real? Primeiramente, o que que é a mentalidade exponencial, doutor? Porque o que que acontece? É, na matemática, existe o simples, o composto e qual é a mesma palavra? É o exponencial. Exponencial. É quando você consegue crescer exponencialmente. Ou Entendi. seja, uma coisa vai gerando a outra, mas vai crescendo de uma maneira muito acelerada. Então, a mentalidade é, 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 tem que ser uma maneira de você sempre crescer para frente. E
aumentando mais. São dois conceitos que eu gosto de utilizar, que é da cultura japonesa. É melhor feito do que perfeito, melhoras contínuas e fazer com que cresça de forma exponencial, que é essa mentalidade de sempre ir para frente e Entendi. tentando crescer mais. Então, muita gente trava querendo algo perfeito. E Verdade. muita gente trava porque acha que aquilo precisa sempre de melhoria e não consegue desenvolver. Então, essa maneira de pensar é do Elon Musk. Ele é feito, é melhorado e vai fazendo de forma Independente de exponencial, qualquer coisa, vai vai fazendo. Tem que fazendo, ser feito, e entendeu? ele, uma, Nesse processo, ele vai conseguindo ver onde pode ser melhorado e no processo a coisa vai fluindo. isso, como é que ele contrata as pessoas? Ele pergunta lá qual foi o maior problema que você já resolveu? Aí eu falei assim, é igual dar pergunta de vez. Qual o maior problema que tu já resolveu? Se eu perguntar isso pra ti. Cara, E como tu resolveu? Não é tão difícil, fácil, é não é difícil, é difícil. difícil. Tá entendendo? Então, é essas mentalidades que a gente tá tentando criar. É que é algo novo pra gente aqui, né? Uhum. Entendeu? Pô, legal, doutor. Doutor, a inteligência artificial hoje é uma realidade, né? Hoje, como o senhor já contou pra gente, inclusive no episódio passado, ela impacta diretamente na nossa vida pessoal hoje e na nossa vida profissional, né? Entendeu? E, e assim, esse conjunto de a IA, é uma pergunta que está meio fora do contexto aqui, é uma Uhum. curiosidade minha, né? A que ponto isso tem que andar juntos, entendeu? A IA, que a gente até comentou ainda agora, na forma pessoal, porque existe eu, o profissional Michel, Uhum. e existe eu, o empresário Michel. Isso tem que andar em conjunto ou não necessariamente? Eu acho que o ideal é separar. Por quê? Porque quando eu fui lá na G4, eh, o André, ele é extremamente empático, ele não consegue dizer não, ele tem muita dificuldade de demitir. E a empresa AMD Saúde, ela não é um condomínio. Entendi. Então, o que que acontece? Os meus valores de atendimento humanizado, de agilidade, alta performance, entra na AMD Saúde. Entendi. Mas não cobrar o colaborador ser melhor, ter medo de demitir, ter empatia com todo mundo, ser muito bonzinho com tudo, não tem como, a empresa quebra. Entendi. Então, se você não conseguir ditar quais os seus valores e quais os valores da empresa e onde você quer chegar, você não consegue fazer nada. E aí, definindo os valores, você vai para a parte financeira sua e financeira do negócio. Quando você faz isso, aí você consegue. O Luciano Hang Da Van? da Van, eu vi um último vídeo dele que viralizou, que perguntou o seguinte, que é empresa rica, patrão pobre. Por quê? Porque se você quer fazer esse crescimento exponencial, todo o dinheiro que entra e força você vai É verdade, investindo. ele tem muito esse perfil, né? Ele reinveste, né? Entendeu? Durante 10 anos eu não consegui juntar R$ 1. Tudo que eu pegava, eu crescia de 30% a 40% todo ano. Eu comecei com uma empresa lá dentro de casa, com uma mesa e 2 computadores. E hoje tem mais de 100 funcionários. Caramba, olha só. Há 14 anos atrás? 10 anos. 10 anos atrás, né? Caramba, hein? E sempre com essa mentalidade, doutor, Sim. não, o senhor falou assim, de 4 anos para cá, houve essa mudança de mentalidade, né? Ou não, foi desde o início? Não, desde o início eu sempre quis fazer o crescimento. Mas meu crescimento era um caos, era desorganizado. Hum. Não tem Crescer caótico, né? justamente, não tem a bandeira, como é que é? Ordem e progresso, né? Sim, Lá era progresso e depois vem a ordem. Então é mais entendi. ou menos o que eu fiz. Eu fiz o progresso, agora eu tô tentando botar a ordem para depois fazer o progresso. Bacana, hein? Então realmente tem que separar, né? Não adianta a gente, se fosse por conta da pessoa André Madeira, na hora que fosse demitir um funcionário, Não poxa, não demitia, demitia, aí ia se perdoar e sei lá o quê.
não ia cobrar tanto, e tá entendendo? Agora a empresa M&D não permite isso. Entendi. Bacana isso, entendeu? Doutor, e assim, a gente está quase chegando no finalzinho desse bate-papo aqui, que também é super interessante, cara. Eu acho legal isso, porque isso abre a nossa mente, né? É um bate-papo que a gente leva para o coração, leva para a vida, Uhum. entendeu? E aproveitando esse ensejo, antes da gente ir para os finalmente, tem novidade chegando aí, que a gente não pode deixar de falar. Vai vir infoprodutos, entendeu? Que a gente falou no episódio passado. Eu queria que o senhor reforçasse isso aí. O que que a galera pode esperar? O que que vem ainda aí, entendeu? Desse todo ecossistema do doutor André Madeira. Fale com a galera aí para Isso. deixar esse gostinho aí, entendeu? Em todos os episódios a gente vai estar reforçando até realmente ter o dia do lançamento oficial que a gente vai fazer aqui, Aqui no, entendeu? Ao vivo, entendeu? Então vai ser muito legal aqui no nosso bate-papo, doutor. Então, o que que a galera pode esperar? O que que vai vir aí para ajudar esse povo todo aí que deve estar super curioso para saber essas novidades? Nós vamos fazer 3 módulos. O primeiro vai ser a IA na produtividade, que ele vai te ensinar como utilizar a IA para organizar sua agenda, melhorar sua produtividade, escrever com desenvoltura. A segunda, nós vamos fazer IA nas finanças, em que nós vamos desenvolver ferramentas em que você vai poder organizar sua vida financeira, tanto pessoal quanto do seu consultório. E também eu estou querendo, porque como eu fiz esse MBA em macroeconomia, que vocês consigam pelo menos 10% investir, não só na poupança, sair dessa poupança, fazer investimento numa renda variável que vai lhe dar mais retorno. E terceiro, nós vamos fazer um módulo para marketing, para você conseguir produzir seu conteúdo, como se posicionar, como montar uma estratégia de marketing como se fosse um profissional, para poder vender mais. E quando você vender mais, vai entrar mais dinheiro, você vai conseguir melhorar sua finança e com a produtividade aumentada, o que, que vai acontecer com a sua vida no final? Você vai melhorar de vida. Show de bola, hein? Bacana. Então você, galera, que tá aí ansioso, então em breve, entendeu? Até uma dica, doutor, quando tiver algum módulo desse, a gente dá um spoilerzinho aqui num bate-papo nosso aqui, de repente, no mês que vem, ou enfim, quando já tiver quase para lançar, a gente colocar algumas telas aqui para apresentar para a galera, para eles, porque assim, eles estão idealizando, mas visualizando a coisa fica mais concreta, fica mais real. Então, uma dica aí, futuramente pense nisso aí num episódio futuro, tá bom? Combinado, então. Bacana. Doutor, e uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. O que você diria para o profissional que ainda acha que a IA é modinha, é moda? O que que você diria para esse profissional aí? Eu vou dizer a mesma coisa que eu falei com um funcionário. Eu ensinei a IA e ele falou que não vai substituir a criatividade humana. Aí o que que eu falei para ele? Eu falei, realmente não vai substituir. Mas uma pessoa que saiba utilizar vai te substituir se tu não souber usar. Então, não vai ser modinha, porque de 10 pessoas, se duas aprenderem, ela vai tirar os empregos dos 8. Entendi. E é questão de probabilidade. Não tem como segurar mais isso, porque eu estou aqui falando contigo. Amanhã deve se lançar novas ferramentas de IA. Está tendo uma briga entre a China e os Estados Unidos. E nós estamos vivendo uma guerra comercial. E dos pilares da guerra é a inteligência artificial. Então, várias ferramentas vão ser lançadas. Não tem como mais segurar isso. Ou seja, então realmente Não é modinha. não é moda, né? Entendeu? Então É é realidade. uma realidade. Então você que está nos acompanhando aí, entendeu? Então, ó, fica ligado, entendeu? Acompanhe aqui, porque é uma realidade que já chegou e a gente está aqui no bate-papo com o doutor André Madeira justamente para isso, para trazer essa realidade para a vida de vocês, entendeu? Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais, doutor? Algum recado ou algum abraço, entendeu? Nesse episódio número 2, entendeu? Que vai bombar muita coisa. Tem algum spoiler pro próximo episódio? Ainda não. Ainda tá no forno, Eu né? quero ver como é que vai ser essa recepção do público. E o meu recado é para que você fique calmo. Por quê? Porque a paciência, dentro da Igreja Católica existe as virtudes e os valores. Hoje eu vou pedir para vocês estudarem isso. Quais são os valores e as virtudes da Igreja Católica? Somente estudando isso, você vai aprender muita coisa. Então, a minha dica hoje é: estude sobre
valores e virtudes da Igreja Católica e como aplicar no seu dia a dia. Então, olha aí, galera, super dica do doutor André Madeira. Então, você que está nos acompanhando aí, fica essa dica para você aí, galera. Então, não sai daí, não perde, que vem novidade chegando por aí, entendeu? Em breve, nosso terceiro episódio. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Parceria firmada, tamo junto, entendeu? E novidade.